Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, dia 5 de julho de 2021, amém, queridos? Já vamos fixar o nosso Alimento da Fé, em nome de Jesus, para estarmos aqui fluindo no poder da palavra e no poder do Espírito do Senhor. Hoje nós vamos estar falando um pouco como ser guiado pelo Espírito, né? Nós somos guiados pelo Espírito. Então o Senhor, Ele é aquele que nos guia, que nos mostra, que nos orienta através do seu Espírito. Hoje recebemos vida Zoe, a própria vida de Deus habitando dentro de nós. Então não somos enganados, amém, amados? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos provar os Espíritos para saber se procedem de fato de Deus. Então o Espírito de Deus, ele sempre vai nos guiar a sua palavra. Jesus disse: o Espírito da verdade vos guiaria a toda a verdade. Então o Senhor é aquele que nos guia a verdade. Seja bem-vindo, ministro Luiz, amém, Dinho, homem de Deus, graça e paz. Já quero pedir a todos vocês, queridos, já compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Quando você compartilha, seu Facebook já lança, já joga para que outras pessoas sejam alcançadas. Hoje o tema, guiado pelo Espírito, o texto base é Romanos capítulo 8, no versículo 14, tá? Abre a tua Bíblia, por favor, em Romanos 8, 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito, hoje a gente vai entender algumas coisas, tá, querido? O porquê que no Velho Testamento os homens eram guiados por profeta, os homens eram guiados pelos que o Espírito vinha sobre eles, amém? Porque eles precisavam consultar os profetas, os homens. E hoje, querido, a gente não precisa dessa consulta, a gente não precisa desse mediador, porque Jesus já é o nosso mediador. O Espírito Santo de Deus, ele já habita em nós, amém? Então olha só o que a palavra ela nos diz. Seja bem-vinda, pastora Simone, glória a Deus. Olha só, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se a gente entende que somos filhos, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então os filhos de Deus são guiados, são dirigidos, são conduzidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te guiar. Os filhos de Deus podem confiar, pois serão orientados pelo Espírito de Deus. Hoje, amados, nós somos templo e morada desse Espírito, amém? Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele fala: não sabeis que sois templo do Espírito de Deus? Então, como templo do Espírito, seja bem-vinda Tânia, Jordana, Damiana. Quero pedir para você curtir e compartilhar, amém, amados? Então, amados, nós, como temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar, nos mostrar. E eu quero dizer algo a você que é de extrema importância, tá? Jesus disse que o Espírito Santo, ele trabalha com a verdade. Jesus disse: o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, como é que eu posso entender que aquela manifestação, que aquela voz, que aquilo que está me conduzindo, amado, é o Espírito Santo? Eu entendo porque tudo que o Espírito Santo vai fazer sempre estará em linha com aquilo que a palavra de Deus já diz. Deixa eu dar um exemplo para você, né? Eu ouvi uma vez um pastor, ele dizer o seguinte, que tudo que ele ia fazer, ele dizia assim: vamos orar antes. E ele disse assim: amados, nós não precisamos orar dentro daquilo que a palavra já diz. Por exemplo, evangelizar. A palavra já manda você evangelizar. Você vai orar para evangelizar? Não, você vai obedecer.
a palavra nesse sentido. Você vai orar, amado, quando você não tem uma direção, quando você não tem um esclarecimento da palavra acerca daquele assunto. Mas aquilo que a palavra diz, o Espírito Santo, ele já concorda. Já são unidos entre si. O Espírito da verdade, ele guia. Seja bem-vinda, Emanuela, minha filha, graça e paz, Manu, amém? Quero dizer que eu tô com saudades de vocês, tá? Estava perguntando por vocês, amém? Por Jonadabes, mande um abraço para Jonadabes, diga que eu amo, que eu tenho vocês no meu coração, amém? Em nome de Jesus, vocês são um povo do céu, eu tô com muitas saudades de vocês. Então, queridos, o Espírito Santo, ele vai nos guiar. Olha só o que o nosso alimento da fé, ele fala para nós hoje. Os cristãos podem contar com a orientação do Espírito Santo. Jesus, referindo-se à vinda do Espírito Santo, predisse: ele vos guiará. Não precisamos, portanto, depender dos homens para recebermos orientação. Tal ideia é antibíblica. Todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus dentro deles e podem confiar na sua orientação. Deixa eu explicar algo aqui a você, para você não ficar confuso. Entenda algo. Não é que Deus não possa usar homens, mas aquilo que os homens vão falar por parte de Deus, por direção de Deus, sempre vai ser algo que vai estar na Bíblia e vai ser algo que você já tem no seu coração. Querido, se aquilo que está sendo dito por homens não é algo que você tem no seu coração, você descarta, porque não é Deus falando. Porque Deus já habita em você. O Espírito já habita em você. Amém? É por isso que a gente vê muitas vezes erros. A gente vê pessoas, por exemplo, guiando outras. Querido, você não precisa hoje, amado, de pessoas te guiando, querido, porque você tem o Espírito Santo. Você precisa sim que essas pessoas, elas falem a palavra para você. Amém? E é essa palavra que vai te guiar. É essa palavra que vai te conduzir. É essa palavra que vai te orientar. E o Espírito Santo, ele vai testificar. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16 de Romanos capítulo 8. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Então os filhos de Deus compreendem essas coisas. Não é que os homens não possam trazer uma direção para você. Agora, se essa direção que está sendo trazida, se aquilo que está sendo dito não está em linha com a palavra de Deus, você descarta, você joga fora, você não aceita. Porque a verdade, ela sempre estará em linha com as direções do Espírito. E o Espírito sempre estará em linha com as direções da verdade. Olha só, Jesus apareceu para mim em uma visão de olhos abertos. Eu vi os seus passos entrando no meu quarto no hospital. E ele ficou sentado em uma cadeira ao lado da minha cama e falou comigo durante cerca de 1h30 sobre o ministério do profeta. Uma das coisas que Jesus falou foi: o ministério do profeta não foi colocado na igreja a fim de orientar os membros a dizer-lhes o que devem fazer segundo hoje, segundo a antiga aliança. As pessoas iam até o profeta para buscar o profeta, porque o profeta tinha o Espírito de Deus, e elas não. A antiga aliança passou, e hoje eu e você precisamos entender que o Espírito do profeta hoje ele habita em nós. E nós temos esse Espírito dentro de nós. O povo geral nada a respeito da orientação do Espírito de Deus.
Na nova aliança, porém, não está escrito que todos os que são guiados pelo profeta são filhos de Deus. Está escrito que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que acontecia, querido? Preste atenção. Só havia 3 pessoas na Bíblia que o Espírito Santo vinha sobre na antiga aliança, que eram os reis, os sacerdotes e o profeta. Preste atenção, os reis, os sacerdotes e o profeta. Mas ele não permanecia 24 horas. Era por isso que os homens iam até os profetas na velha aliança, para que os profetas guiassem eles, para que os profetas orientassem eles acerca de algo. Hoje, na nova aliança, o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus está em você. Ser guiado pelo Espírito Santo nos traz segurança. Isso mesmo, pastora Simone. Por quê? Porque, queridos, é seguro ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que no mundo há muita o quê? Vozes, mas só uma é a do Senhor. Vamos dar um exemplo. Querido, se alguém quer paralisar você, por exemplo, você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem um dom e pessoas dizem, não faz isso, isso não vai dar certo. Queridos, quem é que quer parar você? É o diabo. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Inclusive, Paulo, ele orava para que a gente fosse, amado, estivéssemos sensíveis às direções, para que a gente pudesse fluir. Então, como é que eu reconheço qual é a voz humana e qual é a voz divina? A voz humana é aquela que está fora da palavra, que não está me conduzindo à paz, que não está trazendo paz, que está trazendo confusão, que está trazendo guerra, que está trazendo contenda, que está trazendo discórdia, que está trazendo inimizade às obras da carne. Mas a voz do Espírito Santo, quando é que eu percebo que alguém está sendo guiado? Quando a palavra de Deus está saindo da boca daquela pessoa. E aquela pessoa, ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Ela está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Irmão, por quê? Porque ela está falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é segurança. Então aquilo, amado, que os homens estão dizendo, que está trazendo confusão, descarta. E fica apenas com aquilo que a palavra diz. Que o Espírito, ele sempre vai te guiar a palavra de Deus. Retendo apenas o que é bom. Claro, o que está na palavra. Isso mesmo, ministro Luiz. O que é reter o que é bom, querido? Então, como é que eu julgo, por exemplo, dentro do que o ministro Luiz está dizendo? Como é que eu julgo uma profecia? Se aquilo que está sendo profetizado está em linha com a palavra, está em linha com as escrituras, eu recebo. Se não está, eu descarto. Porque não é Deus falando, não é Deus me orientando. Amém? Então eu tenho que ter esse cuidado. É por isso que eu tenho que ter comunhão com a palavra. Eu tenho que ter comunhão diária com a palavra. Por quê? Porque quando alguém se levantar dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Espírito, né? Se isso está acontecendo e está em linha com a palavra, eu recebo, eu julgo a profecia, não o profeta. Mas se o que está sendo dito é corrompido, é algo que está fora da palavra, não é o Espírito Santo, querido, é outro Espírito que está atuando através da vida daquela pessoa. Amém, amados? E que eu e você possamos a cada dia ouvir e entender a voz do Espírito Santo de Deus. E essa sensibilidade, ela se dá de duas formas. Primeiro, lendo a palavra e orando. Lendo a palavra, estudando a palavra, que possamos tanto atentos à palavra como atentos ao que está sendo falado. Isso mesmo, Tânia. Temos que
poder estar atento ao que está sendo falado, né, a palavra, como também ao que está sendo dito. A gente tem que estar atento a essas coisas para que a gente não entre em erro, para que a gente não entre em engano, porque há muitos enganos, né? Eu vejo muito isso, pessoas procurando uma orientação, por exemplo, para casar. O que é que a Bíblia diz? Há comunhão entre a luz e as trevas? Então eu entendo, amado, que julgo desigual não é a vontade de Deus. Então eu estou procurando um pastor para saber qual é a vontade de Deus, se eu devo casar com fulano ou com cicrano. Preste atenção, amado, aos sinais. Se essa moça, se esse rapaz, ela é temente a Deus, se ela tem o Senhor. Se não, querido, você vai ter problemas. Preste atenção se esse rapaz, se essa moça obedece aos seus pais, se é submisso, se ela é uma moça, amado, que faz coisas dentro de casa, que é uma moça que ela ajuda nas tarefas domésticas, se o homem é um rapaz trabalhador. Então são sinais que a palavra diz, se esses filhos são obedientes aos pais. Mas os homens procuram orientação do pastor. Pastor, é para me casar com fulano? Amado, o pastor não é santo casamenteiro, irmão. É onde há muitos erros, né? E as pessoas, elas insistem nisso, né? Pastor, é para mim entrar naquele emprego? Amado, se o emprego vai te tirar da igreja, se o emprego vai te tirar, amado, Deus nunca vai lhe guiar a algo. O Espírito Santo nunca vai lhe guiar a algo ou te dar uma maldição para te tirar da presença de Deus, para deixar você, para você deixar de fazer as coisas do Senhor. O diabo, sim, ele vai fazer essas coisas, sabe? Mas Deus, ele não vai te dar um relacionamento que te tire da presença de Deus, né? A intimidade com o Pai, com a palavra, nos faz reconhecer a voz do Espírito Santo. Isso mesmo, pastora Simone. É essa intimidade, amado, que vai fazer a gente crescer e amadurecer. E só através da palavra e através da oração. Que você a cada dia possa ser instruído, aconselhado pela palavra e viver uma vida de oração em nome de Jesus. Vamos para a nossa confissão de fé e logo após seja bem-vindo Emerson, ministro Jairo, a todos em nome de Jesus, a Mirna, né? Em nome de Jesus, todos sejam muito bem-vindos. Se você não assistiu o Alimento da Fé, né, completo, eu quero que você volte e assista completo. Se você não compartilhou, compartilhe agora, em nome de Jesus. Vamos para a nossa confissão, por favor, repete comigo, em nome de Jesus. Eu bati na tela aqui, perdão, amados. Sou um filho de Deus. Repete isso, querido. Sou um filho de Deus. Posso crer que serei orientado pelo Espírito de Deus. Ele me está orientando em todo o tempo. Mais uma vez. Sou um filho de Deus. Posso crer que serei orientado pelo Espírito de Deus. Ele me está orientando em todo o tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amém, amados? Para que você a cada dia seja guiado pela palavra e pelo Espírito. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos que estão ao vivo, online conosco. Eu abençoo a vida deles na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu declaro vida e paz, sucesso, ouvindo a Tua voz, sendo sensível à Sua voz, Pai, a voz da Sua palavra, a voz do Seu Espírito, e tomando decisões guiadas pelo Espírito e pela palavra, Pai. Pai, no nome de Jesus eu declaro sucesso, vida e paz, em nome de Jesus, Pai, e que a cada dia eles cresçam e amadureçam em nome de Jesus. Amém, amados? Quero pedir, se você não compartilhou, compartilha em nome de Jesus. Amo todos vocês, graça e paz. Quero ler aqui
Pois jamais a profecia deve orientar a vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito de Deus. Para fechar com chave de ouro, isso mesmo, Jordana!